Olá, sejam bem-vindos ao Cafezinho no Ponto, o podcast que vai abordar temas relevantes do Brasil e do mundo com muita informação, independência e elegância. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos no ar. E nesse primeiro episódio vamos falar sobre o início da era dos trens no Brasil. Ainda no início de 2024, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desenvolveu um conjunto de normas com o objetivo de revitalizar o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. Vamos lembrar que nas últimas 3 décadas, o país ficou altamente dependente do transporte rodoviário, principalmente para transportar cargas e passageiros, fazendo com que, por exemplo, o brasileiro pague mais caro no preço dos alimentos e também para se locomover. Segundo o Palácio do Planalto, essas normas devem facilitar a concessão, construção e operação de ferrovias voltadas principalmente para o transporte humano, e não apenas para cargas e commodities, como acontece atualmente em algumas linhas concedidas à iniciativa privada. Ainda em janeiro deste ano, o Ministério dos Transportes colocou a política do transporte ferroviário de passageiros em consulta pública. De acordo com a pasta, mais de 200 sugestões foram recebidas e seguem em análise pelo governo. Durante entrevistas à imprensa, o ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, tem dito que o grande projeto ferroviário do governo Lula III também vai incluir a renegociação de concessões públicas para implementar e modernizar os trens de passageiros. No entanto, o ministro deixou claro que os investimentos públicos também serão injetados nas áreas menos atraentes para a iniciativa privada. E um dos projetos mais esperados é o trem-bala, que promete ligar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em março deste ano, a TAV Brasil conseguiu a autorização do governo brasileiro para dar início ao projeto de construção de um trem de alta velocidade, que vai conectar as 2 maiores metrópoles da América Latina. Segundo uma reportagem do Poder 360, a empresa avançou em seus estudos preliminares e diz que a captação de recursos para tornar o projeto do trem-bala Rio-São Paulo viável é de 15 bilhões de dólares, aproximadamente 70 bilhões de reais. Ainda segundo a TAV Brasil, esse recurso será desembolsado nas obras e também nas desapropriações. E vale destacar que o projeto inclui a construção de 4 estações entre as 2 capitais, atendendo também as cidades de São José dos Campos, em São Paulo, e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, sob o contrato de exploração que pode chegar a 99 anos. Já durante o percurso, que tem uma distância de apenas 417 quilômetros, o trem fará paradas em 9 cidades ao longo da viagem, proporcionando uma rápida e eficiente viagem para milhares de passageiros que precisam fazer o trajeto. As cidades selecionadas para receberem as estações intermediárias são a capital, São Paulo, na estação Água Branca, Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e as cidades fluminenses de Resende, Volta Redonda e a capital Rio de Janeiro, na estação Leopoldina. A escolha dessas cidades foi baseada em um estudo de demanda e em contatos com as prefeituras locais. Só para ter uma ideia, atualmente, uma viagem de carro entre Rio e São Paulo leva cerca de 7 horas e meia, enquanto o trem de alta velocidade completará o trajeto em menos de 2 horas, alcançando velocidade de até 450 km por hora. O empreendimento, debatido por 35 anos, deve ter suas obras iniciadas agora em 2026 e com previsão de operação para 2032. E vale ressaltar que, inicialmente, a previsão seria que as obras começassem apenas em 2027. Com o projeto finalizado, o Brasil ficará na lista de países que possuem transporte ferroviário de passageiros de alta velocidade, ao lado de nações como Japão, França e China, todos de primeiro mundo.
Mas o Brasil não está de olho apenas no transporte ferroviário doméstico. Recentemente, representantes do governo brasileiro se reuniram com seus homólogos do Peru e da China para debaterem sobre um megaprojeto ferroviário considerado ambicioso e estratégico para os três países. Estamos falando da Ferrovia Transoceânica. O projeto a nível continental promete revolucionar as relações comerciais e logísticas entre a América do Sul e a Ásia, fazendo com que ambos os continentes dependam cada vez menos da influência política e econômica dos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, o projeto reflete a crescente influência econômica da China na região sul-americana e que também visa conectar o Atlântico ao Pacífico, facilitando assim o comércio e o intercâmbio cultural entre os continentes. Mas vale ressaltar que a China já demonstrou sua capacidade diplomática na representação do seu ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, de unir regiões distantes economicamente através do projeto Cinturão e Rota. Só para ter uma ideia, na última década, o comércio bilateral entre a China e os países da América do Sul ultrapassou a marca de 490 bilhões de dólares. Segundo os representantes do governo brasileiro e chinês, o projeto Ferrovia Transoceânica vai simbolizar um mundo cada vez mais globalizado, onde a cooperação e a visão conjunta entre nações terá o potencial de superar desafios logísticos e geopolíticos, promovendo assim o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico mútuo. Sem dúvidas que o Brasil precisa entrar urgentemente no mapa de países que possuem transporte público de alta qualidade e também de velocidade. Projetos domésticos e ambiciosos como o Trem-Bala, que promete ligar Rio a São Paulo, representa o esforço do governo brasileiro de recuperar o tempo e dinheiro perdido, pagando caro pela alta dependência do Brasil do ultrapassado e custoso sistema rodoviário. Segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o Brasil gastou em média 20 bilhões de reais em manutenção de rodovias. Ao todo, o país tem 50 mil quilômetros de rodovias sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Trânsito, o DENIT, o que torna a gerência dessas estradas um verdadeiro caos administrativo, pois nenhum país do mundo consegue gerir com eficiência tamanha malha viária. E esse foi o primeiro episódio do Cafezinho no Ponto, onde abordamos a iniciativa do governo brasileiro em colocar o país no mapa mundial do transporte ferroviário de alta velocidade. Também falamos sobre o tão esperado projeto do Trem-Bala, que promete conectar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Por fim, falamos sobre a Ferrovia Transoceânica, um projeto continental que propõe revolucionar não somente as relações comerciais entre os países da Ásia e da América do Sul, mas também de mudar a dinâmica da geopolítica. E já no próximo episódio vamos falar sobre o novo nível das relações bilaterais entre Brasil e China e como isso pode fortalecer o chamado Sul Global. Eu sou Gabriel Barbosa e fico por aqui. Podcast Cafezinho no Ponto, onde a boa informação nunca envelhece.